nós cantamos que o nosso futuro está nas mãos do Senhor que vivo está, é a razão, é o sentido da festa de hoje, da divina misericórdia. Deus, na sua infinita misericórdia, ressuscitou o seu Filho. Sendo Deus, Deus pode fazer qualquer coisa. Poderia ressuscitá-lo ou não. Não deixaria de ser Deus por causa disso. Mas Deus, na sua infinita misericórdia, quis ressuscitar o seu Filho para que a gente acreditasse que nós temos um futuro, que a nossa fé não é vã. O nosso arcabouço de fé está embasado exatamente nisso. Nós cremos na ressurreição dos mortos, não na reencarnação. E cremos na ressurreição porque Ele ressuscitou. O Pai, na sua infinita misericórdia, ressuscitou o Filho pensando na gente, pensando em você, para que cada um acredite que na morte a vida não acaba, ela é transformada. Que nós temos um futuro, sim, nós temos um futuro. A fé nada nos tira, tudo nos dá, disse o Papa Bento XVI. Principalmente um futuro que nós celebramos por causa da festa de hoje. Mais uma vez eu digo, o Pai, sua infinita misericórdia, ressuscitou o Filho por causa da gente, para que a gente não entre no modo desespero diante da morte. Podemos sim sofrer diante da morte, podemos sim chorar diante da morte. Jesus chorou com seu amigo Lázaro que havia morrido. Ele chorou, sentiu tristeza, mas se cremos na ressurreição, se cremos na vida eterna, não podemos, não precisaríamos cair no desespero. Tristeza, lágrimas, saudade, sim. Desespero, como se não houvesse um futuro, não. Porque a festa de hoje, da divina misericórdia, é para nós. Para que a gente acredite que Deus é tão bom com a gente, que quando o nosso tempo aqui acabar, o nosso tempo com Ele estará apenas começando. Por isso que celebramos a festa da divina misericórdia. E essa festa também, ou o tempo pascal, tem um outro efeito, muito bem expresso nas leituras de hoje, começando pela segunda leitura. Essa ressurreição de Cristo também reserva para nós uma vida nova. Essa vida nova, pela ressurreição de Cristo, é para a gente também. Acreditar nesse evento, acreditar na ressurreição de Cristo, é acreditar nessa vida nova, que já somos convidados a viver aqui também, na medida em que a gente adere à pessoa de Jesus. Ter uma fé pascal, ter uma fé que acredita em Jesus ressuscitado, é perceber que Ele nos chama a ter uma vida nova. Somos destinados a uma vida nova, não somente após a morte, mas já aqui, a cada instante que a gente decide ser mais de Deus, como nas primeiras comunidades, evento este descrito na primeira leitura. Os primeiros cristãos, diz aí na primeira leitura que você tem nas mãos, eles estavam atentos aos ensinamentos dos apóstolos. Eles queriam aprender mais sobre a fé. Entre eles não havia necessitados. Tudo era posto em comum. Havia fração do pão. Isso está aí, na leitura que você ouviu. Essa é a vida nova que os discípulos das primeiras comunidades, os cristãos das primeiras comunidades estavam vivendo. Uma vida nova. E essa vida nova chega para nós também de que jeito?
Como, Padre, eu posso saber se eu estou vivendo uma vida nova em Cristo? Como eu posso saber se essa Páscoa está mudando alguma coisa em mim? Lembram que eu falei isso domingo passado? O que essa Páscoa há de gerar de novo na gente? Algo novo, minha gente. Quando a gente vai aderindo mais à pessoa de Cristo, duas características são determinantes para se perceber isso. Essa pessoa passa a ter uma vida de oração mais autêntica. É uma pessoa que passa a conversar mais com Deus. Se quer maior proximidade com Deus, precisa conversar mais com Ele. Oração, vida de oração. É só isso, Padre? Eu já tenho. Ótimo, mas não é só isso. A primeira leitura de hoje também nos ensina a perceber o quê? Precisamos, além de ter uma vida de oração, ter uma vida de ação. Ação, solidariedade, fraternidade, bondade. Ou seja, uma pessoa que tem essa vida nova em Cristo, ela estabelece uma relação vertical com Deus, de uma vida de oração mais autêntica, e uma relação horizontal com os irmãos. Como pode alguém dizer que é uma pessoa de oração e ser insensível ao sofrimento alheio? O cristão que tem essa vida nova, ele busca ter uma relação com Deus através da oração e busca ter uma relação com o irmão através da boa ação. Esses são os critérios para saber o quanto essa vida nova me alcançou, ou eu a tenho alcançado. E essa vida nova também, Jesus queria para os seus discípulos no Evangelho. E eles estavam precisando dessa vida nova, minha gente, porque estavam todos trancados. Estavam todos com medo. Lembra que você escutou no Evangelho? Eles estavam com as portas fechadas, porque estavam com medo. Medo de quem? Dos judeus. Mataram o mestre. Quem seriam os próximos? Eles. Era óbvio. Por isso estavam com as portas fechadas. Por isso estavam com medo. E o que Jesus ressuscitado faz nessa cena? Ele entra e diz o que para os discípulos? A paz esteja com vocês. E a situação estava tão penosa que Jesus teve que dizer isso quantas vezes nessa leitura? Quem lembra? 2 vezes? Não. Quantas vezes? 3 vezes. E precisavam tanto dessa paz que Jesus teve que pedir reforço. O que Jesus também ofereceu aos discípulos para reforçar essa vontade que estivesse em paz? Ele deu também uma outra coisa para os discípulos, além da paz. Recebei o Espírito Santo. A situação estava tão crítica, tão penosa, o medo pairava sobre o coração deles, que Jesus falou 3 vezes: a paz esteja com vocês. Recebei o Espírito Santo. E se Jesus olhasse para o nosso mundo atualmente, ele perceberia uma semelhança tremenda. Estamos vivendo tempos que nos causam medo? Sim ou não? Sim, estamos com medo. Estamos com medo, são tempos tenebrosos. Tempos que a gente não viu. Acho que a última vez que se viu algo parecido foi na Segunda Guerra Mundial. Eu não me lembro disso, não estava lá, nesse tempo. Mas eu confesso, há uma atmosfera de medo. Muito medo. Medo da morte, medo de crises, que afetam a todos nós. Está aí o preço dos combustíveis. Está aí o nosso gás. Estão aí os reflexos. Passagem aérea. Olha aí. Como dizer que não temos medo? Por isso que o Papa Leão ontem, inspirado pelo Espírito Santo, fazendo eco ao Evangelho de hoje, do que o Papa Leão ontem.
mandou o mundo inteiro fazer uma vigília pela paz. Rezemos o terço. Na véspera dessa festa que se pede paz, Jesus oferece a paz. O Papa ontem no Vaticano convidou o mundo inteiro a fazer uma vigília pela paz. Porque o nosso Papa nas últimas semanas tem ficado muito atento ao que está acontecendo no mundo. E tem falado bastante também. Vocês têm escutado o Papa? Eu tenho estado muito atento ao que o Papa tem falado. Há 2 semanas, ele falou algo muito impactante. Muito impactante. Deus não escuta a oração de quem promove a guerra, cujas mãos estão cheias de sangue. Quem disse isso? Papa Leão. E ontem ele disse outra frase impactante. Quem não reza, promove guerra e ameaça de morte. Quem disse isso ontem? Papa Leão. Olha como a oração é chave aqui. A oração é chave, porque quem reza tem paz aonde? No coração. Quem reza tem paz no coração. Paz essa que não estava no coração de Tomé. Tomé estava tão angustiado que nem queria estar com os discípulos. Não estava lá. Ele estava chateado da vida. Mataram o mestre, saiu tudo errado, o sonho acabou e Tomé não queria mais saber daquele povo não. Não acredito que Jesus ressuscitou. O que Jesus fez? Na sua infinita misericórdia, fez o quê? Tomé, vem aqui. Toca em mim. Sou eu, Tomé. Sou eu. E presta atenção numa coisa, Tomé. Se tivesse alguém para ficar revoltado aqui, chateado com tudo o que aconteceu, deveria ser eu. Porque foi eu que foi pregado na cruz. Eu que sofri. Eu fui crucificado. Eu que fui humilhado. E o que aconteceu, Tomé, comigo? Eu estou aqui, vivo. Me mataram, mas eu estou vivo. Tentaram acabar comigo. Eu estou aqui, Tomé. Estou aqui levando paz para vocês. Trazendo paz. Minha gente, quem não perdoa, não tem paz. O que esse evangelho quer nos dizer nessa passagem, Tomé, preste bem atenção a partir de agora. A falta de perdão no coração rouba a nossa paz. Quem não consegue perdoar, não tem paz no coração. Quem anda com o coração cheio de mágoa, ressentimento, não consegue ter paz no coração. A vida fica travada, muito travada. As coisas não andam. Mas, padre, como é que eu vou perdoar, padre? Eu confesso, eu acredito que o que essa pessoa te fez, te machucou muito. Claro que te machucou. Por isso que você ficou desse jeito. Mas lembre-se de uma coisa. Quem são as pessoas que mais podem nos decepcionar? São as pessoas que mais nós amamos. É ou não é verdade? Agora, se você ficar nessa camada, você não vai conseguir perdoar. Se você ficar pensando só dessa maneira, você não vai conseguir perdoar. Agora eu ouso perguntar uma coisa para você. Essa pessoa que te magoou, que te decepcionou, pergunto a você. Ante tudo isso, essa pessoa te fez um bem ou não fez? O que eu quero dizer com isso? As pessoas que nos magoaram, e que nós temos dificuldade de perdoar, um dia, já nos fizeram muito felizes. Faz sentido isso? Essa pessoa que você está lembrando agora, que você não consegue perdoar, porque te decepcionou e você gostava muito dela, ou até ainda gosta, lembre-se, essa mesma pessoa que te feriu, que te machucou, um dia já te fez muito feliz. Então não deixe
que a mágoa, que o rancor, o ódio, apague da tua mente essa memória. Porque somente lembrando dessa pessoa, a partir dessa ótica também, será aberta uma janela no coração para você perdoar essa pessoa. Mas, padre, eu só vou perdoá-la se ela vier aqui comigo me pedir perdão de joelhos. Ah, coitado. Talvez essa pessoa nunca venha te pedir perdão, então eu não perdoo. Olha, essa pessoa já está seguindo a vida dela e talvez nem lembre mais o que ela fez para você. Agora você continua aí sofrendo. Por isso que o primeiro beneficiado do perdão não é quem fere, é quem foi ferido. Grave isso. Por que devemos perdoar? Porque eu não aguento mais viver desse jeito. O perdão, minha gente, brota de uma decisão. Eu não aguento mais viver carregando lixo. Eu não aguento mais viver carregando mágoa, ressentimento. Eu não aguento mais ver a minha vida travada. Eu não aguento mais. Então decida perdoar. Padre, não consigo. Faça como Jesus fez. Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. E no fundo, essa pessoa, naquele momento, ela foi cruel, sim. Ela pisou na bola, sim. Mas pergunto a você, quem aqui nunca pisou na bola? Quem aqui também nunca foi cruel? Quem aqui nunca decepcionou alguém? Minha gente, aquela pessoa naquele momento foi fraca, sim. Foi cruel, sim. Mas era o que estava ao alcance dela para resolver o problema. Assim como também um dia você, tentando resolver o problema, meteu os pés pelas mãos e decepcionou o teu pai, teu marido, tua mãe, tua esposa. Lembremos disso. Somente a gente percebendo que também nós somos frágeis, que vamos perceber que aquela pessoa que nos feriu também é frágil, é fraca. E quando a gente passa a nos ver com as nossas limitações, a gente compreende que também o outro é limitado. E no lugar de eu apontar o dedo e condenar, eu devo pedir a Deus o quê? Deus, me ajuda a perdoar. E encerro dizendo uma atitude para você começar esse perdão hoje. E nós vamos treinar isso. Quando você consegue rezar pela pessoa que te feriu, que te machucou, o perdão já está acontecendo. Quando você conseguir pedir a Deus que tome conta dessa pessoa que um dia te feriu, você já está perdoando essa pessoa. Agora escutem, maridos e esposas, quando você diz que perdoa e na primeira ocasião joga tudo na cara da pessoa, você não perdoou. Porque quem perdoa não passa na cara. Grave bem isso. Quem perdoa não passa na cara. Ah, significa então, padre, que eu tenho que esquecer? Perdoar não é esquecer, não. Você lembra de tudo que esse traste fez para você. Ah, lembra. Mas quando você olha para essa pessoa, você lembra de tudo que essa pessoa te fez, você não sente mais dor no coração. Aí sim o perdão está selado. Quando você é capaz de olhar para aquela pessoa, lembrar de tudo que ela te fez, e não sentir aperto no coração, não sentir vontade de desviar o caminho, não sentir vontade que um carro passe por cima dela. Quando você não sente mais nada disso, significa o quê? Que você perdoou de coração. Mas, padre, significa que eu vou estar agora beijando e abraçando essa pessoa? Perdoar não significa, em última instância, fazer isso, tá? Não significa. Perdoar significa o quê? Deixar que aquela pessoa parta e que Deus a acompanhe. Pronto. Quando você reza por essa pessoa e pede a Deus que guie os passos dela, talvez bem longe de você, né? Você já perdoou. Então essa é a graça que eu peço de Deus para todos nós. Que a gente encontre paz. E a gente só encontra paz quando a gente perdoa de verdade. E para perdoar, tem que decidir perdoar. E para perdoar, o primeiro passo é rezar
por aqueles que nos ofenderam. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.